Acabou! 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 No último final de semana eu tive o privilégio de assistir pela última vez, pelo menos em tese, a uma apresentação da banda Black Sabbath, quem sabe a minha top 3, uma das minhas bandas preferidas e que ajudaram a eu sedimentar o meu gosto musical no que diz respeito ao rock. Quando eu era moleque, ali lá pelos 13, 14 anos, ou um pouco menos que isso, lá pelos 12 anos, 11 anos, eu já tive o meu primeiro contato com Black Sabbath através de um disco de um namorado da minha tia, um disco chamado Sabotage. Só para vocês terem uma ideia, quando eu tinha lá pelos seus 11, 12 anos, eu escutei muito mais esse disco naquela época, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo em termos de texto, em termos de som, do que hoje. Faz tempo que eu não coloco Sabotage para tocar aqui em casa, mas isso no momento não importa. Os brasileiros tiveram a oportunidade de rever a banda que eu já tinha assistido em 2013, também aqui no Rio de Janeiro, com a abertura do Megadeth. Foi um grande privilégio para o povo brasileiro ter algumas datas incluídas na The End Tour, que é a anunciada data de despedida do Black Sabbath, ao menos dos palcos. Por que eu falei em tese? Porque hoje em dia, quando a gente fala de despedida, a gente não pode nem bater o martelo e dizer que de fato a banda está se despedindo dos palcos e apenas se dedicando à produção de discos inéditos. A gente já viu várias turnês de despedida. O Kiss já fez turnê de despedida, o Judas Priest já fez turnê de despedida, o Twisted Sister já fez turnê de despedida, e no final das contas, ali para pegar um caramingué, eles acabam se reunindo de novo e fazendo novas turnês, gravando os novos discos e a vida segue. Com Black Sabbath, eu não sei, pode ser que sim. Recentemente o Deep Purple também anunciou que estaria se aposentando dos palcos. A gente tem até que abrir um parêntese no caso de Black Sabbath e de Deep Purple. Os caras já estão chegando ali na linha dos 70 anos. Fato, já não possuem o mesmo vigor dos 50, dos 45 anos. Já não aguentam mais essa vida de ir para hotéis, mudando de cidade para cidade, correndo de um lado para o outro, grupos, muitas drogas, tem uma hora que o corpo pede a conta e os caras precisam dar uma parada. Brincadeiras à parte, não foi um show muito bom. Eu vou logo dizendo, não foi um show muito bom. Pô, cara, mas que isso, é o Black Sabbath? Pois é, justamente por ser o Black Sabbath, a gente está sempre esperando um pouco mais. Eu não sei como foi em outros lugares que o Black Sabbath tocou aqui no Brasil, mas o show da Apoteose no Rio de Janeiro, na sexta-feira, no dia 2 de dezembro, que já é um show histórico, teve seus problemas técnicos em relação ao som, teve problemas técnicos também em relação à execução de algumas músicas, a bateria do Clofecos também não estava legal, estava com um som xoxo, o som estava baixo. Para que você tenha ideia, o Rival Sons que tocou antes estava com um som muito melhor equalizado na mesa do que a própria banda principal, que era o Black Sabbath. Eu não vou ficar aqui metendo um malho no show, porque eu acho que esse show tem aspectos emocionais muito mais importantes do que a gente ficar levando em relevância, levando em consideração todos os aspectos técnicos que falharam nesse show. Afinal de contas, é por isso que muitas vezes eu prefiro a experiência de sentar na minha sala, colocar o Blu-ray ou DVD, seja o que for, e ouvir aquele som perfeito, intacto, sem ninguém me empurrando, sem cheiro de cigarro, sem gente mal educada e na perfeição. Todos os detalhes, todas as imagens, ainda ver o que aconteceu nos bastidores, quando tem os extras e tal. Eu sou um torcedor de radinho? Pode ser, eu seja um torcedor de radinho, mas o conforto da minha casa, não gastar tanto dinheiro pelos ingressos aqui do Brasil, ainda é um grande influente nas minhas decisões de não ir a um show quando acontece essa situação. No caso do Black Sabbath, é um show histórico e aí eu vou deixar de lado essas questões
que envolve o preço do ingresso, né, a falta de conforto, os problemas técnicos e até uma certa desmotivação da banda no palco. Mas esse vídeo não é um review sobre o show do último sábado. Esse vídeo é para fazer uma pergunta que eu sei a resposta. Ou melhor, eu tenho a minha resposta. Para você, quem é ou quem foi a voz do Black Sabbath? Quando a gente fala da banda inglesa e quando a gente fala de bandas que têm uma grande carreira, uma banda que tem uma carreira de mais de 40 anos, só para vocês terem ideia, eu nasci em 1974 e a banda lá em 69 já estava lançando seu primeiro disco Black Sabbath. A gente corre o risco de encontrar várias marcas na história da banda. E com o Black Sabbath não é diferente. Uma banda que está próximo, né? Se a gente levar em consideração que a banda, sei lá, de alguma forma prossiga lançando discos, bootlegs oficiais, coisas desse tipo, a banda estava quase completando 50 anos de carreira. É possível que durante esses mais de 40 anos de carreira exista uma mudança de formação, troca de guitarrista, troca de baterista, troca de baixista, troca de vocalista. No caso do Black Sabbath, por incrível que pareça, o Iron Man, o Tony Iommi, mesmo com todos os problemas de saúde que acometeram o nosso querido Tony Iommi nesses últimos anos, ele se manteve firme e forte e participou de todos, participou de todos os discos do Black Sabbath. Tudo bem, não são muitos discos porque a banda teve períodos de hiato, mas ele esteve ali comandando na produção, ajudando, compondo com sua mala de riffs, como diz um amigo meu. Pois é, dos vocalistas que tiveram um grande significado na história da banda, eu destacaria 3 vocalistas. Primeiro, Ozzy Osbourne. Não tem como a gente, apesar de algumas predileções técnicas, tirar o Ozzy Osbourne dessa lista seleta. Primeiro, o cara é um membro fundador. Segundo, ele lançou aqueles primeiros discos que tem músicas que são clássicas na história do heavy metal e eu diria que são clássicas na história da música mundial. Se você pensar em heavy metal, se você pensar em rock, você vai ter que pensar lá no Masters of Reality, você tem que pensar no Black Sabbath, você tem que pensar no Black Sabbath Volume 4, você pode pensar no Sabbath Bloody Sabbath, enfim, os discos que o cara gravou são essenciais para a história do rock de uma maneira geral. Outro que a gente jamais pode esquecer, apesar da participação dele em termos discográficos ter sido menor, sem dúvida alguma, Ronnie James Dio. Ele saiu ali do Rainbow, um projetinho que ele tinha com o cara, nada mais nada menos do que Rich Blackmore, ou para os mais íntimos, Ricardo mais Pretinho, e integrou o Black Sabbath após a saída do Ozzy Osbourne, que foi traumática. Afinal de contas, ele foi expulso pelo seu amigo de infância, Bill Ward. E aí entra o Dio e comete 2 dos grandes e maiores discos da história do metal, que também, sim, influenciaram não só uma geração de pessoas que passaram a gostar de rock, como músicos do mundo inteiro. Mob Rules e Heaven and Hell, ou na ordem, Heaven and Hell e Mob Rules, são sim discos fundamentais, onde Dio, um dos maiores vocalistas de todos os tempos, impregnou a sua marca de um dos maiores, ou se não, o maior vocalista do metal de todos os tempos. Um beijo, hein, Rolf? Em terceiro lugar, eu não posso deixar de colocar Tony Martin. Sim, Tony Martin. O cara que gravou um dos discos do Black Sabbath que eu mais gosto, o Cross Proposes, é aquele disco do Black Sabbath mais para trás, mais lento, com os riffs pesados, com uma afinação assim bem grave, com aqueles tecladões do Don Area, acho que é o Don Area que toca ali, bem fazendo aquela câmera, e o Tony Martin com aquela voz aguda, desesperada, pedindo socorro. Na minha opinião, esses são os 3 vocalistas que compõem assim a história do Black Sabbath. Você pode estar achando um absurdo, né? Porque tem o Glenn Hughes ali, mas o Glenn Hughes gravou um disco só e foi também convidado a sair da banda. A gente também poderia falar do Ryan Gillan, que também teve uma participação em um álbum, mas assim, vamos combinar, eles não podem aparecer como fundamentais
para a história do Black Sabbath. Tony Martin gravou Red Last Cross, gravou Cross Purposes, gravou Forbidden, né? Então a gente não pode excetuar o cara que segurou a onda da banda, especialmente ali nos anos 90. O Dio seria uma heresia tirar o Dio dali. E o Ozzy, como eu falei, mesmo fundador, os grandes clássicos do Black Sabbath estão na voz hoje bastante deteriorada, bem desafinada do Ozzy Osbourne. Agora, a minha opinião. No, God! No, God, please, no! 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 Eu não tenho dúvida alguma que Ronnie James Dio, nessa tríade que eu compus com Ozzy Osbourne e Tony Martin, é o melhor vocalista entre os três. Eu também não tenho dúvida nenhuma, conforme eu disse no vídeo, que ele talvez esteja no top 3 dos maiores vocalistas da história do rock dentro do metal. É porque a gente também não pode excluir ali Freddie Mercury, Elvis Presley, Robert Plant. Então, se a gente começar a pensar, Bruce Dickinson, James Hetfield, existem grandes vozes na história do metal. Mas eu diria que Dio, por ser uma influência de muitos, inclusive desses que eu citei, esteja ali no top 3. Mas para mim, na minha opinião, Ozzy Osbourne, ele é a voz do Black Sabbath. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Como que você pode falar um negócio desse, rapaz? Você vai romper o ano de 2016 no mais profundo abismo. Cara, hoje o velhinho não consegue rimar Lé com Cré. Não canta mais nada. No show que a gente assistiu no último sábado, ele estava entrando fora do tempo, ele estava entrando em qualquer nota, como diz o meu cunhado Fabrício. E assim, era um show de horrores, um freak show mesmo. Mas quando a gente pensa que o Black Sabbath existiu por conta daquela formação, onde pegou aquele cantor dislexo que meio que parecia não saber o que estava fazendo ali no palco, juntou com um dos maiores guitarristas de todos os tempos no heavy metal, mais o Gizzy, com um estilo completamente peculiar, e aquele açougueiro baterista do Bill Watts. Quando eu penso nisso, eu não consigo olhar para os outros candidatos que eu coloquei aí nessa tríade e falar assim, ele é a cara do Sabbath. Eu não consigo. É como a gente quisesse desvincular o Sean Connery do 007. Você pode citar vários exemplos, colocar o Daniel Craig e outros atores que encarnaram o agente britânico no cinema. Mas quando você fala de 007, você vai pensar em quem? Em Sean Connery. Quando eu falo de Black Sabbath, você pensa naquelas camisas, né, que hoje o pessoal usa, nos anos 70, com as capas dos discos ou com as fotos promocionais da época. Em quem você pensa? É no Ozzy Osbourne. Ele não canta nada, ele é muito mais fraco do que esses três, ele é muito mais fraco que o próprio Glenn Hughes que eu falei, ele é muito mais fraco do que o Gillan, que gravou Born Again, o vocalista do Deep Purple, mas ele é a cara do Sabbath. Ele trouxe para os fãs de rock uma dimensão diferente do heavy metal. O Ozzy, com aquela risada assustadora em Black Sabbath, ou a sua maneira galopante cantando ali em War Pigs, emprestou uma identidade. Ele não é o melhor tecnicamente, isso eu tenho certeza absoluta. Não precisa ficar jogando tomate em cima de mim, mas ele com certeza é a marca do Black Sabbath. Pensou Ozzy Osbourne, pensou Black Sabbath. Pensou Black Sabbath, pensou Ozzy Osbourne. Eu agradeço muito a sua presença aqui no canal do Vlog Diário do Terror. Não deixe de comentar aqui embaixo, dizer pra você, ó, tu falou besteira, pra mim mesmo, vocalista do Sabbath, quem representa é, coloca aqui embaixo e a gente vai conversar como eu tenho conversado com todos os meus leitores. Eu quero agradecer por você ter chegado até aqui. Se você caiu de paraquedas aqui no Vlog Diário do Terror, nunca tinha assistido esse canal, aproveite e faz mais uma coisa.
se inscreva porque a gente vai falar muito sobre rock and roll. Se você gostou muito, dá o seu curtir. Se você gostou mais ainda, se você gostou demais, você compartilha com seus amigos metaleros. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Tchau.